dia, igreja. Eita, que esse negócio aqui é um pouquinho alto, né? Mas está tudo bem. Graça e paz a todos. Muito bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Já faz um tempo, né, que eu não venho a Indaiatuba. Da última vez que eu vim com a minha mãe, né? Eu não lembro se ela voltou aqui depois, mas, enfim. É uma alegria muito grande. Meu coração, assim, por fora a gente está assim, meio quietinha, tremendo, mas por dentro eu estou, gente, que legal. E uma coisa que me deixa mais feliz é que rever novas pessoas, né? As pessoas que eu tinha visto outra vez. Alguns até estão se tornando seminário, gente. Quem diria? Eu virei missionária. E tem duas pessoas muito queridas aqui também, que eu conheço também de uma datinha bem boa. Acho que foi na mesma época que eu conheci o pessoal de Indaiatuba. São os meus amigos aqui na frente. Eu só chamo eles pelo Lu e Clarinha, porque eu lembro só das crianças. Mas obrigada pelo convite que a igreja efetuou a nós, né? Estendeu. Agradeço pelo carinho, pelo projeto pequenino, gente, de verdade. Nós somos frutos das orações de vocês. Já vou começar a dizer por aí, porque se não tem uma igreja, se tem um corpo de Cristo intercedendo por trás do trabalho missionário, por trás da vida de um missionário, eu acredito que, assim, nada disso estaria acontecendo, né? Bom, sem mais delongas, eu gostaria que a igreja abrisse comigo no livro de Josué, capítulo 1, né? É um texto muito conhecido, creio que muita gente já conhece, e ele vai retratar, né, como Josué chegou aonde ele esteve e como Josué veio parar na Bíblia, né? Os feitos, né, como a história dele é importante, que foi plausível ser colocada na Bíblia. Josué do 1, versículo 1 até o 9, diz assim: Deus fala a Josué e o anima. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu os dou, filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, esse texto, ele fala muito comigo, porque se trocar aqui Josué, colocar um Daniele, se tirar uma Herbene, ou se tirar um Herbene, não, se tirar um Moisés e colocar uma Herbene, contando meio que a minha história da minha mãe. E desde um ano atrás, quando ela voltou para casa, né? A gente usa esse termo. A gente não fala que ela morreu, a gente não fala que ela veio a óbito, a gente fala que ela voltou para casa. Porque se teve uma coisa que nos 2 últimos anos, né, 2020 e 2021, que a minha mãe fez foi: eu vou voltar para casa e vocês vão ver só. Ela sempre brincou nesse sentido. E a gente sempre assim: ai, que voltar para casa o quê? Que morrer o quê? Você tem muito tempo para ficar aqui, você tem que ficar quieta aqui, não sei o que. Eu vou voltar para casa. Vocês acordam, porque eu vou voltar para casa. E, por muito tempo, eu e os meus irmãos, a gente ficou muito relutante nesse sentido, né? Tipo assim, que voltar para casa, moça? Sossega aí. Mas Deus sabe de todas as coisas. E há certas coisas que Deus ministra no nosso coração, no pessoal. Ele não ministra comigo e com mais 10 pessoas. Não, ele ministra comigo. Tem certas coisas que é pessoal. E, de alguma forma, eu acredito que o Senhor estava tratando isso no coração dela, porque
Quem olhava para minha mãe sempre via aquela mulher de vigor, trabalhadora, com semblante feliz, alegre, assim, aquelas pessoas que conhecem ela desde a juventude sabem, né? E com o tempo isso, não é que isso foi sumindo aos poucos, mas dava para você perceber um cansaço, sei lá, um desejo de voltar para casa, né? Aí até que um momento assim, a gente conversando, Deus falou no meu coração: deixa ela falar que ela está voltando para casa, porque uma hora ela vai voltar para casa, todo mundo vai voltar para casa mesmo. Então eu falei: vai voltar mesmo, neguinha. Você vai voltar para casa. E é isso aí, mas enquanto isso, fica quieta aqui. Enfim. Bom, minha mãe voltou para casa e o bastão eu peguei. E muitas pessoas olham para mim assim e ficam: uai, menina, tem certeza que você vai fazer isso? Ô, Dani, o que você está pensando? Não, você é muito jovem. Não, você é muito nova. Não, ficar no Rio de Janeiro. Ah, que o Morro do Carvão, assim, né? As pessoas, elas têm uma preocupação. Eu não vejo isso como uma ignorância da parte delas ou algo ruim. Eu vejo uma preocupação pela minha vida, né? Porque realmente eu sou jovem. Eu recebi 15 anos esses dias, né? As pessoas olham para mim e falam assim: nossa, um adolescente. Não, gente, eu não sou mais um adolescente, né? E eu falo assim: não, é comigo. Como isso aconteceu? No ano passado, na verdade, nos últimos anos, Deus tem trabalhado muito no meu coração o desejo de servir, o desejo de estar disposta, né, a trabalhar no reino, a doar o que eu tenho ou o que eu não tenho para estar com Ele. E como isso aconteceu? Desde que eu fui embora para o Rio de Janeiro, foi que a minha vida em Deus realmente começou. Eu sempre estive na igreja. Um termo que eu usei com o pessoal ontem, né, no culto jovem, na reunião com jovens, é que minha mãe sempre brincava com a gente assim: ó, filho de crente não é crente não, viu? Filho de crente é outra coisa. E de igreja, mosca é, barata e rato, tudo é, gente. Para você estar na igreja, você tem que estar na igreja, tem que ser igreja. E então, assim, depois que eu fui para o Rio de Janeiro, que eu comecei a sair de uma zona de conforto, né? A gente vem do interior de Minas Gerais, e quando a gente saiu do conforto nosso, que eu comecei a ver como a vida realmente é, como é a pobreza assim, explícita, como é a violência explícita, porque não que isso não tenha no interior, mas de certa forma é mais abafado. O Rio de Janeiro é mais conhecido por ser um dos lugares mais perigosos do Brasil, mas é porque tudo está à mostra, né? E depois eu comecei a ver essas coisas, eu percebi que a vida não era aquele marzinho de rosa, aquela tranquilidade que eu vivia no interior. Então, assim, foi uma menina que estava saindo do interior para virar alguém na cidade grande. E assim começou a minha vida em Deus também. E o Senhor, Ele pesou a mão. Cheguei num limite assim que eu falava com Deus, parecia que eu estava gritando com o Senhor. Mas eu cheguei para Ele e falei assim: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu realmente não sei o que o Senhor quer. Eu não sei nem o que eu quero. O que o Senhor quer? E eu fui falar com Deus e, pela primeira vez na minha vida, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Uma faculdade que eu ainda não tinha, um trabalho que eu ainda não tinha, uma servidão que eu não sabia nem o que era, sabe? Eu entreguei uma família que eu ainda não tinha, entreguei tudo para o Senhor. Eu falei: Deus, a partir de agora, o que o Senhor quiser fazer, faça, mas me mostre como fazer e que seja a sua mão ponderando tudo, fazendo tudo. Então, eis-me aqui, Senhor. E Deus levou muito a sério. Deus entendeu aquele eis-me aqui assim como um letreiro bem grande, assim, falou: eis-me aqui? Então vamos começar o eis-me aqui. Acho que você não está entendendo o poder dessa palavra, mas vamos começar. Então o Senhor levou muito a sério o que eu falei. E foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Muitas coisas foram desconstruídas. A minha forma de olhar para o outro começou a mudar. A minha forma de agir com o outro precisou mudar. A minha forma de agir comigo mesmo, para com Deus, precisou mudar. E assim eu estou vindo de um processo de construção, de reforma, de um renovo. E eu falo isso até hoje. Hoje eu sou fruto de um renovo. É um tijolinho atrás de tijolinho. Mas é assim que Deus faz. Não é uma construção de uma só vez, né? E nessa época, a faculdade que eu entreguei para ele, ele me deu. Não era que eu queria. Queria fazer jornalismo. Mas ele virou e falou assim: não. Serviço social. Vamos serviço social.
Tá bom, né? É uma coisa que eu já faço assim normalmente. Eu admito que eu não fui com muito amor fazer essa faculdade. Eu fui porque eu queria estudar, e porque, de alguma forma, uma voz que está falando na minha cabeça, e o povo fala, mas, gente, ninguém ouve voz, que ouve voz é maluco, Dani. Eu falei, então eu sou doida, porque eu ouvi uma voz dizendo, você vai estudar em 2018. Bem claro, tá bom. E a faculdade veio de serviço social, e a forma como Deus trouxe a minha faculdade foi incrível e surreal, que se eu contar, as pessoas ficam, como assim? Como assim? Mas Deus providenciou e eu estudei por 4 anos numa faculdade particular. Eu nunca esperei estudar numa faculdade particular. E Deus providenciou todas as coisas. E no mesmo dia que a minha faculdade começou, o projeto Pequeninos iniciou, no dia 19 de março de 2018. E assim foi uma explosão de alegria, porque nós tínhamos, na época, quando a gente entrou, 50 crianças já matriculadas. 50 crianças do morro já estavam matriculadas naquele dia. E, assim, eu não entendia nada de projetos à íntegra, assim, no sentido de trabalhar junto, porque eu era uma criança de um projeto igual. Lá em Minas Gerais, ela tinha um projeto chamado PROPAC. Ela abriu esse projeto lá, juntamente com a Igreja Presbiteriana de lá, teve o suporte do pastor de lá, e eu cresci lá. Dos meus 7 anos até os meus 16 anos, eu fiquei dentro desse projeto. Eu fui aluna, e entre 15 e 16 anos eu me tornei uma voluntária, porque já não tinha mais idade para estudar. Você não pode ficar aqui, mas eu não queria sair de lá, porque era legal, eu gostava do pessoal, eu gostava do que eu via lá, eu gostava de vivenciar as coisas que estavam lá, então eu me tornei voluntária. Então, assim, quando começou no Rio de Janeiro, eu não tinha tanta dimensão. Eu só sabia que eu gostava de cuidar de criança. Só disso. Mas era algo muito natural também, porque eu sempre cuidei de crianças. É aquela criança que cuida de criança, que a gente fala assim, gente, é uma criança cuidando de uma outra criança. Eu era uma criança que cuidava de outras crianças. Eu cuidei dos meus irmãos, já fui babá dos filhos dos meus vizinhos, enfim. Como Deus prepara as coisas, né? E foi muito engraçado, porque foi algo muito natural. Não teve peso, não teve um chamar, bora, 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 não. Foi algo muito natural. E tinha uma coisa que a minha mãe sempre dizia para a gente, a missão é minha. O trabalho é meu. O dever de estar aqui no Carvão todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 4 horas da tarde, é meu. Se vocês quiserem sair, estudar, trabalhar, vocês vão. Vocês precisam se encontrar em Deus, gente. Eu já me encontrei. Eu já sei o que eu tenho que fazer no Senhor. Então, vocês precisam ir seguir a vida de vocês. Não sou eu que vou ditar isso. Não é pastor que vai ditar isso. Não é. Mas, assim, sinceramente, gente, eu só estava indo pela maré. Estava feliz que a faculdade tinha saído, o projeto estava fluindo. Não saiu. Não é que entrou e saiu. Entrou e eu simplesmente guardei. Sabe quando você pega uma coisa assim no automático e guarda? Ou quando você acorda de manhã e só desliga o despertador e nem vê que desligou? Foi meio que assim, né? E depois as palavras fizeram muito sentido. E assim o projeto Pequeninos nasceu. E assim a gente foi trabalhando, cada vez mais eu me via dentro de missões e eu falava, eu não sou missionária. Ô, filha da missionária, oi. Ô, missionária Daniela, eu não sou missionária, não. Não, mas não sou missionária. Missionária é minha mãe. Gente, eu me estressava com as pessoas que me chamavam de missionária. Não sou missionária, eu sou a filha da missionária. Eu aceito me chamar de assistente de missionária, porque eu ajudava muito ela, né? Tipo, questões burocráticas assim, que ela não podia falar. E eu falava, não, assistente de missionário tá bom. Não, você é missionária, tu está vivendo de missões também. E não sei o quê. A única pessoa que nunca me chamou de missionária foi a minha mãe. A única pessoa que nunca imputou isso em mim foi a minha mãe. Ela nunca se meteu nesse sentido, nunca. Porque ela acreditava que as coisas que a gente vive no pessoal com Deus é entre a gente e Deus. Não é entre eu e os terceiros. E ela sabia que alguma coisa Deus iria trabalhar em nós, né? E assim fomos indo. E eu começando a gostar da faculdade. Eu ia para a faculdade nos primeiros semestres e voltava desesperada. Como assim? Eu estou fazendo serviço social, eu chego lá, tudo que eu aprendo na igreja, o povo chega falando um monte de coisa nada a ver. E o povo vai tudo contra o que a gente aprende na igreja. E ela começava a rir da minha cara. Aí tinha momentos que eu chegava muito desesperada, ela sentava, me ouvia. Mas não é assim. O que a faculdade dita não é o que você tem que seguir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os princípios bíblicos nunca devem mudar, Dani.
Independente se o mundo lá fora não vive os princípios da Bíblia, os princípios de Cristo Jesus, nós não podemos mudar. Então, os 2 primeiros semestres foi muito difícil, porque o serviço social, gente, olha, é uma coisa que nasceu dentro da igreja e o povo hoje descarta a igreja total. Acha que não tem nada a ver com a igreja, mas nasceu dentro da igreja. Para mim, teve uma hora assim que eu falei assim, tia, o maior assistente social que eu conheci na vida, sabe quem é? Jesus. Olha como Jesus trabalhava com as pessoas. Jesus também prestava assistencialismo. Ele dava de comer quem tinha fome. Olha quando ele dividiu lá, ele multiplicou os pães e deu para quem não tinha. Transformou o vinho lá, mesmo que, independente da circunstância, o Senhor alimentou quem precisava. O Senhor vestiu quem precisava. E aí, nesse processo, eu vinha ao culto na minha igreja e quando eu ia para a faculdade, eu estava também em um culto. Aí eu voltava para casa assim, agora já mudou. Eu voltava desesperada porque meu professor falava uma coisa contrária ao que eu sigo, que eu acredito, que o meu Deus me diz, e agora Deus não me deixa em paz nem na aula, gente. Que negócio é esse? Eu estou numa aula de território, conhecer o lugar para poder trabalhar e não sei o quê, não sei o quê, e Deus está falando, é assim, 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 assim. E ela começava a rir de novo. E esses 4 anos dentro da faculdade foram muito legais, porque o Senhor firmou minha fé ali dentro. Acredite ou não, gente. Mas o Senhor firmou a minha fé ali. Porque nós, jovens, nós temos, às vezes a nossa cabeça voa um pouco. E se a gente não tomar cuidado com o que a gente escuta lá fora, a gente se deixa ir pelo que as pessoas falam de verdade. Mas graças ao bondoso Deus, que Ele segurou a minha mente, que Ele tinha o meu coração e a minha mente em suas mãos. E não me deixou levar por outras pessoas. E nisso, comecei a viver missões. Sem nem saber que estava vivendo missões. E ela falou assim, eu toco o violão e o ukulele, né? Eu começava a levar o instrumento para a faculdade, o ukulele que eu ganhei. E nisso, eu chegava muito cedo, porque ou eu chegava muito cedo ou eu chegava muito atrasada. Aí eu sentava lá no meu cantinho e ia tocar as minhas músicas. Até que, em um certo momento, um colega meu de sala vinha, ele falava em Libras e começava a interpretar as músicas que eu estava tocando. Quando você menos esperava, a gente estava rodeado de pessoas, crentes e descrentes, cantando com a gente, interagindo com a gente. Então, assim, eu não precisei nem falar que eu era cristã. Eu acho que o meu ukulele falou por mim. E todo mundo sabia que eu era uma pessoa da igreja, digamos assim, né? E começou a acontecer umas coisas muito legais na faculdade. Esse rapaz, ele abriu uma classezinha de Libras, né, e começou a ensinar para quem queria aprender. E sempre, gente, na aula de Libras, a gente tocava uma música e orava. Muito automático. Muito, assim, simples. Aí eu comecei a prestar atenção que aquilo começou a crescer. A chegar um momento que a gente estava no momento de provas, né? Ia ter prova semestral assim, e o pessoal tudo desesperado, tudo nervoso. Um dia, eu me lembro até hoje, que eu cheguei na faculdade, eu estava super bem. Todo mundo estressado com a prova, e eu estava super bem em fazer aquela prova, e eu nunca fico bem para fazer uma prova. Eu sempre fico nervosa. Eu estou lá com o ukulele e tal, e as meninas assim, até que tinha um pessoal dentro de uma sala, eu estava para o lado de fora, e as meninas saíram, não são cristãs. A galera não era cristã. Eu falei assim, Dani, faça favor que eu... Pois não. Dá para você tocar uma música para a gente enquanto a gente estuda? Eu falei, uai, mas vai atrapalhar vocês, não? Elas, não, a gente quer ouvir uma música. Eu falei, olha, gente, eu sei tocar música de crente, serve? Não, essas mesmo que a gente quer que você toque. E elas estudaram enquanto eu cantava as músicas e tocava para elas. Eu fiquei extasiada, sem entender nada. Sem entender, eu falei assim, tá bom, né? Beleza, não sei o que aconteceu aqui. E quando eu voltava para casa no ônibus, eu ia ruminar aquilo que tinha acontecido durante a noite. Eu falava, nossa, Deus, o que está acontecendo aqui? Por que na faculdade a gente está orando? Por que uma aula de Libras se tornou um culto? Um momento de adoração? Como assim? Como assim? O que é isso que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E as pessoas se achegam até nós, não somos nós que vamos até as pessoas mais. Quando eu cheguei para casa e eu contei para minha mãe, ela falou assim, seu primeiro campo tem sido a sua faculdade. A gente imagina o nosso campo, sei lá, o Morro do Carvão, o Morro do Alemão, outros países, isso, aquilo, outro, mas, na verdade, o nosso primeiro campo
é aquilo que a gente tem diariamente. É a minha casa, é o meu trabalho e, no meu caso, era a minha faculdade. Acredite se quiser, não era o Morro do Carvão ainda, gente. Enquanto a minha mãe esteve viva, era o da minha mãe o Morro do Carvão naquele momento. E durante 4 anos foi a minha faculdade. E durante esses 4 anos, Jesus foi falado dentro da minha faculdade. O Espírito Santo foi falado, foi agindo dentro da minha faculdade. E eu, de certa forma, o Espírito Santo fortaleceu a minha fé e o meu desejo de servir dentro da faculdade. Eu já amava o serviço social. Eu me sentia muito à vontade com o serviço social. E eu já vivia na prática do serviço social por conta do carvão em si. E tinha a parte teórica, né? Então, assim, eu aprendi muita coisa ali. Muita coisa mesmo. Deus foi muito bondoso em me direcionar para o serviço social. Porque se você for olhar para a minha vida passada, né? Meu contexto de vida, eu vim disso. Eu sou fruto de um projeto social. Eu sou igualzinha. Eu fui igualzinha. Igual aquelas minhas crianças que eu atendo hoje. A minha família, o contexto histórico dela são de pessoas ex-viciados, né? Ex-dependentes químicos. Meu pai, meus irmãos também entraram para essa vida, tios, primos, assim. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o que esse povo viu? O contexto de vida é esse, e eu sou a única pessoa que hoje está na igreja, que terminou o ensino médio e que fez uma faculdade. Dani, você está falando da sua família dentro da sua casa. É, da minha casa e fora da minha casa. De forma geral, eu sou a única que eles julgam. Falam assim, Dani, você é a única que deu a certo aqui nessa casa. Falei, não, gente, eu sou igual a vocês, eu só escolhi fazer outras coisas. Com uma pessoa que me ajudou, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus. E quando eu olho para essas crianças hoje em dia, eu falo assim, meu Deus, eu estou me vendo em vocês. Eu brinco muito, às vezes eu fico aérea observando elas, né, brincarem, fazer as coisas. Eu fico, nossa, eu era igualzinha. Eu tive os mesmos problemas. Hoje eu atendo crianças que têm problemas piores do que eu já tive, que passam por situações que eu nunca passei na minha vida. Mas, de certa forma, Deus nos dá a destreza, a coragem de ir lá e, bora, vou cuidar de você. Bom, passando esse período de faculdade, nos 2 últimos anos, eu comecei a entender de verdade. Dani, peixe morre pela boca. Você falou que não ia ser missionária? Aqui, ó. Tá amando viver isso aqui, você não está se vendo em outra coisa. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, e se eu ser assistente social do Projeto Pequeninos, eu posso? Ela olhou para mim assim, não só pode como deve, e eu espero que você seja. E aí ela começou a conversar comigo aqui, no sentido de, tipo assim, as igrejas precisam de assistentes sociais, porque as igrejas trabalham com projetos sociais. As igrejas prestam um assistencialismo, mesmo que visando o evangelho, que é o ponto principal, eu acredito, tem ainda essa parte burocrática de assistencialismo e, querendo ou não, precisa de um assistente social que nos direcione. Um trabalho social, ele é lindo, mas, de certa forma, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde nele, ele fica cansativo, né, satura com facilidade. Então, assim, nós temos os meios e os caminhos para fazer isso. E, gente, o assistente social está aqui para fazer essa intermediação, né, entre a sociedade, né, a pessoa que está sendo atendida, e a ação social em si. Hoje, eu falo que eu sou intermediária, tanto no serviço social quanto no reino. Gente, o serviço social me mostrou, através do serviço social, na verdade, o Senhor me mostrou quem eu sou nele. Uma intermediária entre a palavra e o homem. Simplesmente isso. Porque no serviço social você não resolve o problema de ninguém. De ninguém. Eu não estou ali para, olha, eu vou pegar o seu problema e vou resolver aqui o que você está passando. Não, eu estou ali para te mostrar. É assim, assim, assado, você precisa procurar isso, 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 vai em tal lugar, faz assim, assim. E a pessoa consigo mesmo vai resolvendo o seu problema. E nós, como os ministros da palavra do Senhor, a gente está aqui para resolver o problema de alguém? Não, até porque a gente não consegue nem resolver os nossos. A gente se pega em situações que a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse problema? Mas nós temos o nosso advogado Jesus lá, ó, que a gente leva tudo para ele. A gente pega dele e leva para essa pessoa e fala, ó,
Assim, 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 assim. A Bíblia diz isso, o Senhor faz isso, Ele te mostra isso. Intermediação. E eu falei, nossa, precisava vir para a faculdade para entender isso? Que tipo de crente eu sou, meu Deus do céu? Já podia estar entendendo isso há muito tempo, né? Tá na igreja desde sei lá o quê. Mas foi assim que o Senhor foi trabalhando comigo. O Senhor trabalha no coração de cada um de uma forma, gente. Ele sabe exatamente como ganhar o seu coração. Ele sabe exatamente como transformar o seu coração. E comigo foi através do serviço social. E quando ela falou isso para mim, uma lâmpadazinha acendeu assim no meu coração e eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero servir em projetos sociais, eu quero servir em ONGs. Mas eu quero servir em ONGs que estejam na igreja, eu quero servir a minha igreja. A minha igreja. Eu falei, Senhor, eu não sei quais são os seus planos, mas o desejo do meu coração agora é que eu possa servir na igreja. Há uns 3 anos atrás eu comecei a orar nesse sentido, né? 2, 3 anos atrás. Eu quero servir na minha igreja. Não sei como, mas eu acredito que ser assistente social dentro da igreja vai ajudar bastante. Eu conheço tantas igrejas que têm tantos projetos e não tem um assistente social. E nisso Deus me trouxe para um estágio dentro de uma ONG e eu aprendi como é ser uma assistente social dentro de uma ONG. Eu falei, agora sim vai dar certo. Agora Deus atendeu minha oração, porque eu acredito que estava vinculada, entrou nos planos dele, estava vinculado com o que ele tinha para mim, né? E assim foi indo. Mas, Dani, a gente quer saber como é que você decidiu, como você entendeu. Como disse Nathan ontem, como foi o divisor de águas? Quando foi esse divisor de águas para você entender? Agora é a minha vez. Essa pandemia ela trouxe muitas limitações para a gente, né? A forma de a gente trabalhar, a gente precisou fechar a casa por 1 ano e meio. As crianças ficaram sem assistência, a gente ainda dava um jeito de burlar a regra da pandemia, montava um monte de cesta básica, tacava dentro do carro, ia para o carvão e entregar a cesta básica para o pessoal. A gente começou até mesmo a fazer atividades para as crianças, para continuar estimulando elas a estudar, mesmo que não tinham como ir para a escola. A gente levava material escolar para essas crianças. E assim, eu não sei o que aconteceu na cabeça daquela mulher, que ela falou assim, eu não vou parar. Tem uma pandemia aí, eu não vou parar, não. Em 2019, a gente construiu 3 casas, gente. Literalmente, eu não estou brincando. Nós construímos a nossa casa em cima. Nós tinha uma cidade próxima, que chama Bangu, vocês devem conhecer, né? Por ter o pior lugar de presídio, assim, né? E a gente ia para Bangu todos os dias, porque alguém apresentou ela, uma moça que vendia bala no trem, no ônibus, e que ela tinha um filho que tinha um problema nos ossos, um negócio assim, uma história muito doida. E ela falou, a gente precisa ajudar essa família. Se o senhor está mandando, vamos fazer. Ah, mas está no meio de pandemia, Herbene, e vocês têm que tomar cuidado, e não sei o quê, se vocês pegarem Covid. Se pegar Covid, pegou. Era o que ela falava. Só que ela tinha uma preocupação com a gente, né? Assim, eu tenho bronquite asmática e ela falava, todo mundo pode sair de casa menos Daniele. Não, eu posso sair de casa menos Daniele. Eu falei, você não pode sair de casa também, não. Se você sair e pega, eu também pego. E aí? Mas não impediu a gente de trabalhar. E a gente construiu literalmente a casa dessa moça. Reformamos tudo, colocamos teto, forro, pintamos, brincamos. Ela tinha 2 crianças, a gente trabalhou com as crianças dela também. E, nossa, foi um trabalho muito legal. Nesse mesmo período, a casa do Projeto Pequeninos era um barracão horrível, medonho que só. Era, tipo, acho que tinha 2 cômodos somente. Não tinha muros em volta, só na parte de trás. E tinha umas madeiras. Sabe quando você entra numa casa de terror? Que tem umas madeiras entrelaçadas assim, teia de aranha? Um negócio muito feio. Projeto Pequeninos, 2019. Era desse jeitinho. A gente ficava assim, nossa, que horror. E a gente entrava na casa, sentia um negócio muito ruim. Falava, nossa, tem uma energia negativa aqui dentro, né? Eu não sou médium, não, mas tem um negócio ruim aqui dentro. E a tia, uai, ora, vai embora. Porque aqui que vai ser o Projeto Pequeninos agora. Deus nos deu a graça dessa casa ser do Pequeninos. E vai ser nosso. E a gente junta lá o mutirão, limpa o quintal, tira os paus, não sei o quê. Aí os homens, como vocês são fortes, eles fizeram lá a parte mais pesada da casa.
Eu, a minha irmã, a minha mãe, a gente veio com a questão da pintura, em desenhar algumas coisas para virar uma escolinha mesmo para as crianças, né? E hoje, gente, a nossa casinha é a coisinha mais fofinha da vida. Amarelinha, tem uns desenhos assim. Tá precisando pintar de novo? Tá, porque as crianças botam pé, arrasta a cadeira. Mas, assim, é lindo. Eu entro ali, ó, a alegria já invade meu coração. E construímos a nossa casa. E eu comecei a gostar mais do que eu estava vivendo. Mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Até que, em 2019, a gente viajou, entramos de férias, né? Trabalhamos o que tínhamos que trabalhar durante o ano, entramos de férias. Tivemos as férias em família e depois, assim, ela não é minha mãe biológica, não sei quantos sabem, né? Ela me adotou mesmo no coração quando eu tinha 7 anos. E eu tenho a minha família biológica até hoje, tenho contato com eles, nossa, tenho super contato com eles, na verdade. Então, assim, depois disso, eu fui visitar os meus pais, os meus irmãos. Na época, meu irmão ia ser pai e tal. E eu fui. Fiquei lá durante quase um mês. Até que Débora simplesmente mandou uma mensagem. Não, mas antes disso, Dona Herbine se despediu de todo mundo, assim, praticamente, que ela via. Até que chegou um momento, ela falou assim, era aniversário dela, quase aniversário dela, ela falou assim, Beni, onde é que você está? Ela, tô indo para casa, eu. Mas, David e Débora, você deixou em São Paulo, eu tô indo para casa sozinha. Eu falei, mulher, o que você tem na cabeça de pegar um carro e dirigir assim? Ela estava vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, gente. É longe, é muito longe. E ela, tô indo. E que o quê? Vocês ficam aí onde é que vocês têm que ficar? Eu não quero ninguém na minha barra da saia, não. Eu, hein? E voltou para casa sozinha. Passou em vários lugares, visitou vários amigos dela que tinha muito tempo que ela não via. E voltou para casa, né? Nisso que ela voltou para casa, e os meus irmãos também voltaram, ela contraiu o Covid. Só que foi uma coisa tão conturbada, assim, que, de primeira instância, 4 testes não dava positivo para Covid. Aí o médico falou, você está com dengue. Passou uns remédios e ela voltou para casa. Sim, ela começou o tratamento para Covid, mas, de certa forma, não faria mais efeito, porque já tinha se alastrado, né? Aí, quando a minha irmã me ligou e falou, Dani, mãe testou realmente para a Covid. Nossa, eu entrei em desespero. Nossa, entrei em muito desespero, porque, assim, ela já estava, como eu falei, né? Você via que ela estava mudando, ela estava um pouco doente já. A saúde dela tinha debilitado bastante, bastante, bastante. Por mais que ela tentava esconder isso da gente, a gente via que ela já não estava muito bem. E eu falei, ai, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? E uma semana, alguns dias antes dela diagnosticar Covid, ela me ligou e falou, Dani, tu vai vir embora mais não? Falei, uai, mas tem poucos dias que eu estou aqui, normalmente eu fico 1 mês em Minas, né, porque é longe. Ela falou assim, não, tá na hora de você voltar para casa. Eu, mas por quê? Tá na hora de você começar a ajeitar a sua vida. Tá na hora de você começar a organizar a sua vida. Não entendi de novo o que ela falou, mas só que dessa vez, eu não só guardei assim. Eu guardei num lugar onde era visível, porque aquilo ficou martelando. Eu não estava entendendo por que ela falou com tanta seriedade. Está na hora de você voltar e organizar a sua vida. E, enfim, né? Aí soubemos a notícia e eu voltei para casa. Mas quando eu voltei para casa, ela já estava internada. A última vez que eu vi minha mãe foi no dia 17 de dezembro de 2019. Aí eu voltei para casa, estava um clima péssimo, né? As pessoas super preocupadas e tudo mais, e a gente tentando seguir a vida. E Deus sempre ali do meu lado, trazendo uma paz que eu não sei te explicar de onde é que vinha, só dele mesmo. Trazendo um conforto que só dele vinha. Por mais assim que as coisas estavam difíceis, a gente não tinha certeza de nada. Às vezes eu tinha certeza que ela não ia realmente voltar para casa. Eu falava, Deus, traz minha mãe de volta para casa. Traz ela de volta para a gente, porque se ela se for, a gente não sabe o que vai acontecer agora. Nós não sabemos o que nós iremos fazer agora. Nessa época morava eu, ela, a minha irmã Débora e o nosso irmão que chegou depois, o Clévio, né? E assim, cada um sentiu, cada um reagia de uma forma, mas a gente sempre estava ali juntos e isso começou a doer na gente. Num domingo de manhã, eu acordei passando mal e eu falei, vou na igreja, né? Eu tenho que aparecer, já estou sumida já há um tempo. E eu gosto de estar na minha igreja, eu amo estar na escola bíblica, que é um local que eu aprendo muito.
E eu fui. E o nosso carro, gente, é uma Unozinha vermelha. Eu não sei quantos de vocês lembram da Uno vermelha. E sempre está cheio de gente. Nossa, só falta ter gente no teto e na roda. Meu Deus do céu, cabe 9 naquela Uno, cabe 10 naquela. Se não cabe 10, cabe 11. É imprudente, né? Mas o povo quer ir para a igreja, eu vou fazer o quê? Não vou deixar de... E nesse dia, nós levamos alguns jovens para a igreja. Só que na volta eu falei, olha, gente, eu vou para casa, eu não estou passando muito bem. E o pessoal, não, tudo bem. Eu falei assim, olha, eu não quero ninguém comigo hoje. Vocês vão ficar aí, vocês procuram uma carona, deixa eu só ir embora. Aí um amigo falou, Dani, me deixa em casa, que é caminho de onde você está. Eu falei, tá bom. Gente, quando a gente deixou o nosso amigo em casa, que a gente foi atravessar a pista, meu irmão dirige muito bem. Ele dirige muito devagar, que às vezes até me estressa. Meu filho, pisa um pouquinho no acelerador, porque não dá para a gente ir andando desse jeito. Eu só sei que, quando eu só vi um Gol branco passando, tipo um foguete, acertando a gente com tudo. Acertou do lado direito, que era onde eu estava sentada, né, no lado do carona. E tudo que eu conseguia ver era a gente girando na pista descontroladamente, e só conseguimos parar porque batemos num muro de uma casa assim de esquina e foi a única hora que a gente conseguiu parar. E os relatos das pessoas que viam a gente girando, tipo, correram para o carro para saber o cara que bateu na gente, desceu desesperado e tudo mais. E, assim, para assimilar tudo é uma loucura, né? E o pessoal, vocês estão bem? Aconteceu alguma coisa? Não sei o quê. O pessoal estava esperando a gente todo ensanguentado, não sei o quê. Eu não sofri nada, meu irmão não sofreu nada. A única coisa que eu tive foi contusões, porque ele pegou onde eu estava sentada, né? E graças a Deus que eu estava sem cinto. O moço falou, graças a Deus que dessa vez você estava sem cinto. Porque se você tivesse sem cinto... Gente, o meu irmão ficou preso nos cintos, nas ferragens, assim. Eu fiquei solta igual um boneco lá. Acho que foi por isso que eu tive contusões. Mas a gente não sofreu nada. Nada, 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 nada. O carro ficou destruído. Muito destruído. Muita gente falava, Dani, vocês não vão conseguir nem recuperar esse carro. E, assim, quando um pessoal que estava passando pela rua falou, não, eu te levo para o hospital, que foi levando assim para o hospital, a moça foi falando comigo, menina, você está bem? Você não tem nada. E eu fui conversando com elas. E a moça virou para mim e falou assim, olha, hoje não é o teu dia. Jesus falou que não é para você ir embora. A minha nem é crente, gente. Nem é crente, eu nem sei se acredita em Deus. Mas ela falou, hoje Jesus não queria que você fosse para casa, não. E ali, assim, comigo, Deus falou, agora é sua vez. Mas aquela bagunça toda, assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo muito bem. Mas ele falou meu coração, o Senhor falou meu coração, é sua vez. Tá bom, fui ao hospital, voltamos para casa. Isso foi no domingo, 14, domingo. Quando chegou o dia 15, que era uma segunda-feira, passamos o dia assim bem cansados, né? Um susto de um acidente, uma preocupação com a nossa mãe. Aí eu ainda vou, né? Passo por isso, e a gente começou a se culpar, enfim. No final da tarde, da noite assim, o médico liga e fala, tem como vocês trazerem os documentos da sua mãe aqui? O médico não, foi a enfermeira. Tem como vocês trazerem o documento da sua mãe aqui? Aí minha irmã saiu do nada do quarto chorando. Eu falei, ai, pronto, agora foi. Aí eu perguntei para ela, falei assim, não sei, o médico só falou para mim lá. E o hospital, ele ficava 1h e 20, assim, de onde minha mãe estava. Ela estava no... Eu não lembro o nome do hospital, mas tinha um hospital no Rio de Janeiro que ele estava separado, literalmente, para poder cuidar desses casos de Covid. E era onde a minha mãe estava internada, que era um dos melhores lugares, assim. Nosso pastor foi lá, levou minha irmã e tudo mais. Passou um tempo, eu olho para o meu telefone e tem uma mensagem no grupo da família. Ela não resistiu. E, assim, eu tenho uma dificuldade de assimilar as coisas com rapidez, com agilidade, né? Eu fiquei olhando para aquela mensagem, eu começava a rir, tinha um amigo nosso em casa. Eu falei, lê isso aqui. E eu estava rindo de nervoso, porque, não sei, estava começando a assimilar tudo. Ele falou assim, a sua mãe faleceu. Gente, literalmente o meu chão desabou. Eu senti que eu não tinha mais chão, literalmente, é uma sensação, a gente escuta as pessoas falarem, né, e não tem dimensão do que é. Nesse dia eu não sentia mais uma muleta do meu lado, não sentia o meu chão, não sentia nada, eu não conseguia nem ficar em pé. Falei, e agora? E agora? O que é que a gente faz? O que eu vou fazer? Os meus irmãos, como é que a gente vai ficar agora?
E nessa muvuca toda, o pessoal começou a ligar isso, aquilo, outro. E, gente, o Espírito Santo veio de imediatamente, guardou meu coração, a ponto de eu ter que consolar as pessoas que nos ligavam para nos dar consolo. As pessoas ligavam desesperadas, sem aceitar o que tinha acontecido. Eu falei, gente, ela voltou para casa. E a única coisa que eu conseguia repetir, a gente não estava orando para que ela fosse curada do Covid? Deus atendeu nossas orações. Ela não tinha mais o vírus. O que sucedeu é que deu complicações, mas a questão não é essa. O ponto é, o Senhor chamou ela de volta para casa. O Senhor chamou ela de volta para casa. O Senhor falou, minha filha, deu por hoje, vamos. Te quero aqui do meu lado, venha. E Deus levou ela para casa. E foi assim durante um tempo. Recentemente, uma pessoa disse, ai, desculpa, eu não orei o suficiente para sua mãe. Eu falei assim, que não orou o suficiente? Orou o suficiente, sim, ela está no céu, ela está com Deus, ela está melhor que nós. Mais uma vez, eu fui para a cozinha e estava vendo aquele tanto de gente chegando, o pessoal chorando, isso, aquilo, outro, eu estava chorando. Aí o Senhor, dessa vez, gritou, agora é a sua vez. Agora é contigo. Agora é a sua vez. Agora é contigo. E eu fiquei sem entender nada e as pessoas assim, o que você vai fazer agora, Dani? A minha irmã já tinha tomado uma decisão, né, que ela voltaria a ficar ela ia morar com os meus tios, porque lá na nossa casinha a gente fez tudo. Tudo ali tem a mãozinha da gente. O pessoal chega lá em casa e fala, nossa, eu vejo a tia Herbine aqui. Porque a gente fez umas modinhas lá em casa, então assim, é tudo a gente, tudo tem a nossa mãozinha, literalmente. Exala o perfume da Herbine lá. Falou, não consigo ficar aqui, eu preciso de um tempo, eu vou. Você quer ficar? Eu falei assim, eu vou ficar. Eu não tenho para onde ir. Apesar de que eu tinha para onde ir, sim. Só que o ponto não é que eu não tinha para onde ir. Eu não deveria ir. Eu não tinha o porquê de ir. Era o último ano da faculdade. E as coisas começaram a ficar uma loucura. Eu entendi, o Senhor falou, agora é com você. Só que eu não estava entendendo exatamente assim, com clareza, como assim agora é comigo? Eu entendia que eu tinha que ficar no Rio de Janeiro, e que eu tinha que terminar a faculdade, eu entendi que tinha que estar ali. Aí as pessoas, e o projeto agora? Nossa, que felicidade em falar isso, viu? As pessoas virarem, e agora o projeto como é que vai ficar? Porque a gente vê o cuidado, o carinho, o amor que as pessoas têm pelo Projeto Pequeninos. Não era só pela minha mãe, pela pessoa dela em si, né? Mas pelo projeto. Aí eu virei e falei assim, eu vou continuar. Aí o povo regalava o olho assim, você vai continuar o projeto? Eu falei, vou. Uai, por que eu não continuaria? Eu acho que eu não sabia nem o que eu estava falando. Sinceramente, talvez eu nem tinha dimensão do que eu estava falando, mas eu simplesmente estava falando uma coisa que eu viveria. Porque na noite da morte da minha mãe, o Senhor falou, Dani, agora é a sua vez. Pega o que você aprendeu e aplica hoje. Pega o que eu te dei durante todos esses anos e aplica agora. Porque tem pessoas que vão precisar disso. Por isso que eu me identifico com essa passagem de Josué. Porque o Senhor tomou Moisés para si. O Senhor levou Moisés para si. O que Moisés tinha que fazer, gente, ele tinha feito. Agora era a vez de Josué. E Josué nada mais era do que um jovem assim como eu. A gente não pode, nem deve, o termo eu esqueci, mas achar, né, que por sermos jovens a gente não consegue fazer as coisas. Eu entendo a preocupação dos adultos em pensar, mas é muito jovem. Mas você foi um jovem um dia e você tinha obrigações a cumprir. E você cumpriu elas. Algumas com êxito, algumas você assim, errou, mas você cumpriu. E o nosso histórico de vida, ele coopera para quem nós somos hoje e para as coisas que a gente vai fazer hoje. Para estar onde eu estou, eu precisei passar por um projeto como uma aluna, como uma pessoa que precisava ser cuidada, como uma pessoa que precisava de assistência social e que precisava de uma assistência espiritual. Eu fui essa criança, meus irmãos foram essa criança, foram essas crianças, né?
para viver hoje, tipo, de conseguir olhar para o próximo e enxergar não só o meu próximo, tipo, a casca dele ou o problema dele, mas olhar por trás dele. Eu precisei entrar para o serviço social. Porque lá dentro do serviço social, minha professora falava diretamente para mim assim: Dani, a gente precisa olhar por trás do problema. A gente precisa olhar as raízes do problema. A gente precisa entender o contexto de vida dessa pessoa para sabermos o que mostrar para ela, onde guiar ela. E o Senhor foi ministrando isso no meu coração. Nos falta empatia espiritual. Vou repetir o que eu disse ontem. Nos falta essa empatia espiritual, essa sensibilidade de olhar para o próximo e ver que ele não é só o próximo, ele é o próximo. Ele é o seu irmão. Ele é alguém que está passando por alguma coisa, mas é espiritualmente falando, que simplesmente está externando na vida dela, tipo, mostrando para fora o que é. Se aqui dentro da gente está arrumado, está organizado, externamente você vai demonstrar uma organização na sua vida. Não estou falando que não vai ter problemas, não estou falando que as coisas vão ser um mar de rosas. Vai ter os problemas, vai ter as dificuldades, mas elas vão estar, de certa forma, organizadas. E é o Senhor quem vai estar organizando todas essas coisas. Mas se a gente tem aqui desorganizado, externamente a nossa vida vive desorganizada. E Deus levanta pessoas para nos ajudar a organizar. Porque nós precisamos de pessoas. Nós precisamos dessa relação, desse vai e vem, dessa troca. E o Espírito Santo age assim. Hoje, eu até brinco, né? Foi vocês que me deram o título de missionária. Porque, para mim, eu só estou continuando o que eu já estava fazendo. Só que agora, com certeza. Antes, eu só estava indo, seguindo a maré. Agora, eu estou indo e estou sentindo a água. Estou sentindo onde eu estou pisando. Estou vendo onde eu estou pisando. Tem hora que eu encontro umas conchas pontudas que, meu Deus do céu, fica aí. Vou sair dessa água aqui, não quero mais isso, não. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro, assim, areias bem molinhas, que você pisa e você fica, poxa vida. Vale a pena, porque hoje, lá dentro do Projeto Pequenino, nós temos visto o fruto do nosso trabalho. O que eu mais fiz ano passado foi chorar e dizer: eu não consigo, não vou, não quero. Bendita a hora que eu fui falar isso aqui, bendita a hora que eu fui falar agora eu vou. Bendita a hora que eu disponibilizei meu coração para o Senhor. Mas Deus fala: ei, eu estou contigo. Seja forte, menina, seja corajosa. Mas eu não sou corajosa, não. Eu sempre dou um passo para trás, eu sempre tenho medo das coisas. E o meu medo, gente, não é externo, não é de situações como um tiroteio. Acredite se quiser, não é situações como um acidente de carro. Não são essas coisas que me amedrontam. São coisas no espiritual que às vezes me amedrontam. O fato de eu achar que eu não sou capaz. Tá certo. Porque quem dá a capacitação é o Senhor. Habilidades que eu adquiri quando eu era criança dentro do projeto social, hoje eu passo para as crianças, porque o Senhor me capacitou lá atrás. E hoje Ele tem me capacitado mais, Ele tem capacitado os meus ouvidos para ouvir a necessidade do meu próximo. Tia, tem uma cesta básica aí? Aí, a cesta básica vai. Mas antes eu preciso ouvir o que está acontecendo, porque eu sou enxerida também. Mas bora conversar, o que está acontecendo? Está assim, assim, assado? E a gente vai ouvindo as histórias. E ali o evangelho vai sendo ministrado. Porque eu falo para as crianças: olha, Deus mandou a comidinha de hoje. Olha o que vocês vão comer, olha que legal. Eu sempre remeto a Deus, para elas não acharem que sou eu que estou fazendo as coisas. Porque criança, na inocência, sempre acha que é o pai e a mãe que faz as coisas acontecer. Mas a gente sabe que é o Espírito Santo que faz a nossa vida fluir. E tem acontecido isso. Crianças felizes por estar conhecendo a Jesus. A gente abriu um polo do Projeto Pequeninos lá na minha igreja, né? A minha igreja cedeu o espaço. E a gente tem, na terça e quarta-feira, no período da tarde, assim, aulas de reforço escolar lá. Lá na minha igreja, lá no bairro da minha igreja, a gente está só com reforço escolar mesmo e o lanche, porque, de certa forma, não há tanta necessidade de desenvolver outras atividades, também não tem um pessoal assim, suficiente para poder estar desenvolvendo essas atividades, né? Que o pessoal, eles trabalham durante a semana, enfim. E assim que minha mãe faleceu, a gente abriu lá o projeto. Eu falei: olha, vocês não vêm falar de projeto comigo, porque eu estou off para isso, eu quero ficar aqui tentar organizar a minha vida. Um mês depois que minha mãe morreu, vamos abrir um projeto, Dani? Bora. Eu, hein?
Eu não sei onde é que está a cabeça, mas que bom que o Senhor me levou para lá e a gente abriu esse projeto. Quando a gente foi para as férias, eu fui sentar com as crianças, porque eu gosto de ouvir as crianças. Escute as crianças. Ela tem coisas extraordinárias para te dizer, de verdade. Elas captam coisas durante o dia, durante a semana, que elas ruminam. E elas vão te dizer o que elas aprenderam, o que elas não aprenderam, o que elas viram. E eu parei para escutar assim, né? E perguntei, gente, deixa a tia Dani saber, como eram crianças que eram todas descrentes. No bairro da minha igreja, a predominância religiosa é o candomblé, né? Macumba, essas coisas assim, é um negócio horrível. Tem uns terreiros lá, uns negócios muito doidos. Só tem 2 igrejas no bairro onde a minha igreja está. E uma delas é a minha igreja e tem uma outra assembleia. Tem sobrevivido base de orações. Então, quando vocês forem orar, orem também pela Igreja Presbiteriana de Coroa Grande e até mesmo pela Igreja Assembleia que tem por lá. E, assim, essas crianças estavam sendo atendidas e eu falo, quando o pessoal queria abrir o projeto, eu falei, gente, o intuito nosso de verdade aqui é o evangelismo. Então, todos os dias, por mais que seja uma escolinha, as crianças precisam da devocional delas. É 1, 2, 3 musiquinhas, você parte para a história, você ora com elas. É um culto. Tem que ser um culto, voltado para crianças, mas tem que ser um culto. Tudo bem. E nós fizemos assim, trabalhamos assim, e teve uma hora que eu perguntei, e aí, gente, o que vocês acharam de mais legal no projeto? É uma coisa que vocês nunca viram, é uma coisa nova, né? Tia Dani quer saber de vocês, vamos descansar aqui um pouquinho, quero saber de vocês, o que vocês têm aprendido? O que tem sido mais legal aqui no projeto? Aí o Thales, de 7 anos, virou para mim e falou assim, olha, tia, para mim a coisa mais legal que eu tenho aprendido aqui no projeto é saber coisas legais sobre Jesus. Gente, eu sei que assim, minha atenção foi toda para esse menino e tudo ao meu redor ficou em silêncio. Eu só fiquei olhando para aquele me escutando. Me explica melhor, Thales, que negócio é esse? Como assim? Eu não sabia que havia tantas coisas legais sobre Jesus. Eu não sabia que Jesus era tão legal assim. E aquilo ali, meu coração... Nossa, gente. Eu não sei dizer se apertou, se saltou de alegria. Eu só achei que alguma coisa fez aqui que eu estava desnorteada, e as crianças começaram a falar ao mesmo tempo, depois voltou para brincar, e eu fui para um canto e fui falar com Deus, Senhor, porque, gente, sinceramente, eu estava ali, mas eu estava muito cansada. Estava tentando viver um luto, ao mesmo tempo abafar o luto, mas eu estava cansada, espiritualmente eu estava abalada. Mas na hora que o Thales trouxe esse relato para mim, eu olhei para o Senhor e falei, vale a pena, né? Vale a pena, e vai dar certo, não vai? Vai dar certo essa caminhada contigo, não vai? Continuar vai dar certo, né? E eu comecei a chorar e falei, Deus, como o Senhor constrange a gente? A gente se prende tanto à nossa dor, às nossas lamúrias, aos nossos sofrimentos, que a gente esquece que tem pessoas que estão piores do que nós. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Tem pessoas que estão sofrendo de verdade, gente. A morte é uma coisa natural da vida. A morte é uma coisa que pertence ao nosso Senhor. Sabe? E aquilo eu falei, poxa, a vida vai dar certo. Eu terminei de falar com Deus, voltei para casa extasiada. Foi quando eu falei, agora eu preciso voltar para o carvão, gente. Já que a equipe está formada, já que aqui a galera entendeu como funciona, eu preciso voltar para o carvão. E eu voltei para o carvão. Não fazia... Tinha dimensão das dificuldades, mas não tinha uma dimensão exata das dificuldades que a gente encontraria. Porque a demanda do carvão é muito maior. É espiritual, é social, é tudo. É tudo, 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 tudo. As pessoas ali precisam de Jesus, as pessoas ali precisam de comida, as pessoas ali precisam de roupa, as pessoas precisam de atenção, do menor para o maior. E tem uma pessoa de 1,60 m que o Senhor mandou para lá. Repito, eu não tenho nada a oferecer para aquelas pessoas, a não ser um Senhor que me salvou. Um Senhor que foi me apresentado quando eu tinha 7 anos de idade. Um Senhor que eu conheci pessoalmente a 2017 para 2018. Um Senhor que tem feito grandes coisas, e eu acredito que Ele fará grandes coisas na vida das minhas crianças, sim. E eu tenho visto os resultados. A ponto das crianças falarem assim, tia, eu chego na minha escola, o pessoal sabe que eu estudo no projeto, fica me chamando de crente, de santinha, de não sei o quê, e fica fazendo chacota com a minha cara.
Eu sou bem tranquila com as minhas crianças e, ao mesmo tempo, eu pego no rei e falo assim, tá, e você tem falado o que para ela? Que eu sou mesmo. Falei, é isso aí, garota, toca aqui. Não tem que ter vergonha de estar te chamando de crente. Fala mesmo, sou crente. E ela fala, eu sou mesmo. E a mãe dessa criança é católica roxa. O pai, eu nem sei se é católico, mas a mãe é católica roxa. Aí tem hora que eu chego lá, ai tia, minha mãe colocou uma santa lá em casa. Não sei nem para que aquela santa lá em casa. Eu começo a rir. Às vezes de desespero, porque eu fico, oh, meu Deus do céu, tomara que ninguém venha implicar comigo pelo que a gente está ensinando aqui. Olha, tia, minha mãe estava bem mentindo lá em casa, eu falei para ela que mentira era errado. E ela me perguntou quem falou isso para mim, eu falei que foi bem a senhora. Eu falei, menina, não é a tia Dani que está te falando que mentir é pecado. Você está ouvindo a minha voz, mas a Bíblia fala. E quando você for fazer isso, você mostra para sua mãe na Bíblia, tá? Pelo amor de Deus. Que senão não querem encrenca aqui não, gente. Mas tem dado resultados. As crianças estão conhecendo a Jesus de verdade. Estão conhecendo a Jesus. E não só conhecendo a Jesus com sua bondade, mas o quanto ele é maravilhoso, mas as crianças estão conhecendo no pecado também, tá? Conhecendo não, quem conheceu o pecado todo mundo conhece. Mas entender o que é o pecado e o que ele faz em nós, que é o que nos falta, elas também estão conhecendo. Mas, Dani, você não acha muito bruto chegar para essas crianças e falar assim, que o pecado leva para o inferno? Até criança vai para o inferno, viu? E elas ficam assim, que isso, tia? Vai. Sabia que vai? Porque pecado é pecado. Mentirinha é pecado. Roubo é pecado. Desobediência é pecado. Aí eu fui trabalhar desobediência com eles, voltei lá no Jardim do Éden e fui contar para eles. Aí eu sou, igual eu falei, eu sou dinâmica. Eu gosto de falar com as crianças, falar com os jovens, e eles falam comigo. Porque eles precisam entender o que está sendo falado. É muito fácil a gente aqui dessa forma, porque a gente já tem uma certa compreensão, mas as crianças não têm exatamente ainda. E não tem quem fomenta isso na cabeça delas, no coração delas, que martelem isso. A gente conversa e tal. Aí eu conto a história, explico a história. Elas ficam com as cabecinhas até tortas, assim, que às vezes não entendem os trem. Aí que eu estou vendo que não está entendendo, eu volto a repetir o que eu falei. Aí a cabecinha volta para o lugar. Entendeu? Aí eu falo, o pecado entrou no mundo como, gente? Pela desobediência, tia. Foi, né? Por que você acha que foi pela desobediência? Porque Deus falou para Eva não comer, falou para Eva e Adão não comer, e Eva foi lá e comeu a fruta. Ela desobedeceu. Aí o pecado entrou. Elas começam a entender o que é o pecado e começam a ver que o pecado não traz nada de bom. Que as práticas do pecado não traz nada de bom. E que o pecado não é somente o que a balança humana fala, né? Que aquelas coisas explícitas, um assassinato, prostituição, isso, aquilo, outro. Não, não é isso. O pecado começa nas minúsculas coisas ali. Uma mentirinha pequena, uma resposta que você dá má para o seu pai e para sua mãe. E assim vai. Aí eles ficam, tia, desobedeci minha mãe, ela me colocou de castigo. E o que você fez? Pedir desculpa. Você só pediu desculpa para sua mãe, tem que pedir desculpa para Deus também, viu? E falar, Deus, me ajuda a não fazer mais. E assim vai. E assim está indo. E acreditem, quem está sendo curada sou eu. Quem está sendo tratada também sou eu. Quem está sendo moldada, transformada pelo Espírito Santo sou eu. Porque, gente, eu não sou diferente das crianças. Não sou. Eu sou uma pessoa também que precisou ser resgatada pelo Espírito Santo, e a partir daí começou uma boa obra. Só que para estar onde a gente está hoje, o Senhor é bem claro aqui com Josué, não desvie da palavra, não. Segue o que Moisés te falou, mas sempre volte para a palavra. Sempre venha na palavra, porque ela é nosso guia de verdade. É muito fácil você guiar aquilo que o seu mestre fala. Mas, gente, é muito mais fácil você guiar o que a palavra diz. Porque, querendo ou não, de certa forma, as palavras humanas, elas mudam. As ações humanas, elas mudam, mas a palavra do Senhor nunca muda. E o que ela é dita, sempre será dita. Nenhum X, nenhum Y, nada entra ou sai da palavra do Senhor. Então, a gente sempre volta. Eu pego a Bíblia, hoje a gente vai ler um capítulo da Bíblia. E alguém vai me explicar o que a gente leu hoje. E as crianças explicam. Você sabia que as nossas crianças oram por vocês assim como vocês oram por elas? E é a oração mais linda da vida. Eu, às vezes, não quero orar. Alguém quer orar hoje? Eu.
Gente, 4 orações? Vamos fazer o seguinte, 2 horas hoje, 2 horas amanhã, ou então 2 horas agora no início e 2 horas no final do culto? Beleza. Deus, obrigada pelo dia. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que doam comidinha para o projeto, pelas roupas que as pessoas mandam pelo projeto. Que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Não sabem quem são vocês. Não sabem nem o rostinho de vocês, não sabem nem o nome de vocês. Mas obrigada, Senhor, pelas pessoas que têm ajudado o Projeto Pequeninos. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que têm ajudado a vida da tia Dani. Eles até oram pela tia Ebony, que já está no céu. Até hoje. Cuida da tia Ebony. Aí eles param um segundo, que está aí no céu. Eu falo, olha, está sendo bem cuidado. Agora era para a gente ser cuidado aqui, tá bom? Nós precisamos de cuidado, vocês precisam de cuidados. Ela está sendo bem cuidada. Mas eles oram. E nós temos lá 4 irmãs, né? 3 são bem pequenininhas. E elas falam, os pais não são cristãos. Assim, é um histórico bem chatinho mesmo. Uma história muito bonita mesmo, mas é uma história muito chatinha também. E elas falam, a gente ora, tia. Toda vez que a gente vai dormir em casa, quem ensinou? Meu pai e minha mãe. O bom é que, de certa forma, os pais quer alguma coisa diferente para os filhos, né? E elas oram. Tia, posso orar? Elas vão orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E ninguém mais entende, porque tem 4 anos, e 4 anos ainda não sabe falar direito. Mas é a coisa mais linda orando. Só que teve uma vez que eu até abri o olho assim e fiquei espantada. Tia, eu posso orar? Pode. Falei, gente, vamos ouvir a oração. Ela, pela primeira vez, fez a própria oração. Pela primeira vez, ela agradeceu pelo dia. Pela primeira vez, embolada, ela agradeceu pelo alimento. Pela primeira vez, ela agradeceu pelo projeto. Eu entendi a oração dela. As crianças nenhuma entendeu. Nenhuma. Porque é praticamente um bebezinho, né? 4 aninhos. Pode falar. Sim. À vontade. Show. Então, assim, gente, tá fluindo o Projeto Pequeninos. Perguntas e respostas? Se vocês tiverem, pode ficar à vontade. Tá. Olha, matriculadas na casa no entorno geral, a gente tem umas 60 a 64 crianças, né? À tarde, nós temos matriculadas 44 e no período da manhã 20. Porém, nesses últimos dias, algumas crianças saíram e outras várias entraram. Que eu falei, oxe, nesse entorno, dentro da casa, a gente atende normalmente umas 64 crianças. Porém, essas crianças têm irmãos, né? E é impossível a gente não atender, não tem como. Então, assim, número exato de quantas crianças dentro do Morro do Carvão o Projeto Pequeninos atende, a gente não tem. Mas, assim, sai em média uns 80, porque normalmente tem 2 irmãos, 3 irmãos, tem um irmão, às vezes tem 4 irmãos, acreditem se quiser. Então, assim, sai em média uns 80 crianças no total, assim, da casa. Porque a gente não se limita só lá dentro. A comunidade vê um projeto como um hospital, como um mercadinho, às vezes, né? Tipo, tia, tem como? Mas, em média, assim, a gente pode jogar por 80 crianças. Todas do morro. O morro é muito grande e tem muita criança. E todas as crianças que nós atendemos são do Morro do Carvão. Efetuadas lá? Sim. Sim. Então, gente, todo mundo lá dentro do projeto é voluntário. Ninguém é formado em pedagogia, nada do tipo. Mas o que a gente estudou, a gente passa. As oficinas que o Projeto Pequeninos oferece reforço escolar, música, culinária e artesanato. Né? São essas oficinas que a gente tem para oferecer para as crianças. Porém, para efetuar essas oficinas, a gente precisa de pessoas. No entanto, a gente não tem pessoas. Então, assim, casou com o fato de 2 anos de pandemia, não ter escola, as crianças estão precisando de uma atenção tríplica no reforço escolar. Então, a gente agora está efetuando o reforço escolar e o artesanato. E esse período de estágio, gostei dessa palavra, que a Patrícia está lá, a Patrícia está na culinária com as crianças, fazendo bolo, trufas, coisas do tipo. Nós temos um professor que está buscando, né? Ele tem orado ao Senhor para dar aula de música. Então, assim, mas a gente entende, nossos violões já sumiram, o teclado sumiu, então não é para ter oficina de música agora. No período certo vai ter. Mas agora, efetuado no projeto, está tendo um reforço escolar, que a gente está precisando pegar muito com as crianças, e o artesanato.
Acho que a gente tem dado para as crianças. Mais alguma pergunta? Pode falar. E os pais têm conhecimento dessa evolução das crianças e chegam até vocês para agradecer, para falar uma palavra? Nossa, demais, 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 demais. Às vezes eu dou uns pulinhos assim, e benção. Porque tem hora que as crianças elas têm uns déficits muito grandes na questão alimentícia, né? Um por não ter em casa, outra questão que a mãe não ensina, enfim. Então, é um déficit muito grande na questão da educação alimentar. Aí chega lá no projeto, o projeto é obrigado a comer tudo que tem. Tudo que o Senhor nos dá é obrigado a comer. Da verdurinha, o mingauzinho, o arroz, o feijão, o ovo, o que for, nós somos obrigados a comer. E as crianças, elas estavam com a imunidade muito baixa, tudo mais, enfim. Nesse sentido da alimentação, os pais têm agradecido bastante, que as crianças estão aprendendo a comer, né? Por outro lado, as crianças estão aprendendo a comer, então estão precisando colocar comida dentro de casa. Bom, aí é com vocês, pessoal. Em questão do aprendizado mesmo, é uma coisa que eles não dispensam, porque lá no Morro Carvão tem, como diz a palavra, pessoa que dá aula, tem as explicadoras, mas as explicadoras cobram muito caro dentro do próprio bairro, né? E como a gente oferece o serviço de explicadora para eles lá, não assim com excelência, mas com o que a gente sabe, os pais tiram as crianças das explicadoras, matriculam no projeto, que bênção, e aí eles estudam com a gente. Ai, tia, fulano de tal está aprendendo matemática legal. Ai, tia Dani, eu ajudei, mas eu não tenho condição, não tenho como isso. Então, assim, retorno alimentar tem sido positivo, o retorno em relação aos ensinamentos de explicadora tem sido positivo, e na questão espiritual tem sido muito positiva também. Porque eu não consigo falar de Jesus para aqueles pais, até porque eu não tenho paciência, que o povo difícil de lidar é os adultos, gente. Me bota numa sala com 60 crianças, vou fazer a festa, mas não me bota numa sala com 10 adultos, não. Que é meio difícil. Nada contra vocês, nada contra os adultos. Mas, assim, eu tenho mais facilidade de lidar com as crianças, né? E, então, assim, as crianças têm falado de Jesus dentro de casa. As crianças têm cantado as musiquinhas do projeto dentro de casa. E eu vejo mães dizendo, tia Dani, eu voltei para a igreja. Eu acho engraçado que são pessoas muito mais velhas do que eu. Elas olham para mim, têm um respeito e elas têm a consideração de vir me contar. Elas acham importante eu saber, a gente saber, que elas estão indo à igreja. Que as coisas dentro de casa têm mudado, que fulano saiu do tráfico, que Beltrano saiu do tráfico, que isso, aquilo, outro. Então, tem dado muito resultado, de verdade. O que me deixa mais feliz é quando eu vejo a minha criança demonstrando resultado. Ali o negócio, aí eu falei assim, eba, uma frase que minha mãe usava é, o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Se a maldade chegar primeiro, o coração daquela criança se vai para a maldade. Mas se a bondade, a misericórdia, a graça de Jesus chegar primeiro, ninguém segura essa criança mais. Rebuliço que ela vai fazer nesse mundão, hein? Então, tem dado muito resultado mesmo. Mais alguma outra? Voluntários esporádicos, assim, eu tenho 30 dias de férias e quero passar 15 dias lá ajudando o projeto. Olha, gente, essa pergunta é muito legal, porque eu estou vivendo essa pergunta aí sem nem saber. O que acontece? Eu tenho orado muito ao Senhor, porque hoje sou só eu e a Tamires, né? Integralmente todos os dias sou somente eu. O meu irmão, que me ajudava, o Clévio, a faculdade dele voltou. E a faculdade federal normalmente é integral, né? Então ele precisou se mudar para onde a faculdade dele está situada, e ele mora lá durante a semana, e até os finais de semana, e então assim, eu fiquei sozinha. Eu falei, meu Deus. Por um lado eu fico assim, como é que vai ser? Eu falei assim, ai gente, tá bom, eu dou conta, eu consigo, como eu não sei, mas Deus vai fazer. Se ele me mandou fazer, eu estou fazendo. Literalmente a minha fala é essa. E o povo fica olhando assim para essa menina, não tem nada na cabeça, meu Deus. Uai, tenho Deus, ele está mandando fazer, eu vou fazer, né? Estou lá. Aí a Tamires se dispôs agora doar. Ela não tem como estar integralmente, mesmo sendo o desejo do coração dela, mas ela é explicadora. Menina inteligente, viu, gente? Ela é muito inteligente e ela fica comigo nas terças e quintas, que é o dia que ela não tem faculdade, e dá aula para as crianças. E as crianças se amarram na tia Tamires. Um dia eu parei para ver como é que ela dá aula, e é uma paciência muito boa. Gente, eu ensino, mas a paciência dela é muito maior, assim, e ela tem ajudado lá no Projeto Pequeninos. Ela fica comigo terça e quinta. Só que tem acontecido isso, de esporadicamente Deus levantar voluntários.
Eu tenho orado ao Senhor por pessoas sérias, por pessoas que abracem a causa do Projeto Pequeninos, porque eu não vou deixar, e eu acredito que não é o desejo do meu Senhor, que qualquer pessoa entre ali, não. É um trabalho sério, gente. Nós estamos ali trabalhando com crianças, formando caráter. Querendo ou não, a gente está fazendo um papel que os pais deveriam fazer e que é inevitável. A gente acaba tendo que fazer isso, principalmente na questão espiritual. Então, não pode ser qualquer um que vai entrar lá, vou fazer tal coisa. Não. O que você tem para oferecer isso? É crente. Mesmo que não seja crente, que é uma instituição séria, é uma instituição que é levantada para falar sobre Jesus. E nós temos, sim, recebido pessoas, que foi o caso da Patrícia, né? Outras pessoas também, mas ela é a mais distante, que está ficando mais tempo. E ela falou, Dani, senti o desejo de te servir aí, servir o projeto, e eu estou indo. Quanto tempo? 1 mês. Eu, bora, vem. Fica aqui em casa. Minha casa é uma casa para receber missionários, projetos de missionários que estão sendo levantados por aí nesse mundo, e vamos lá. Então, tem recebido pessoas assim, às vezes as pessoas ficam somente uma semana, e a semana que a pessoa vem, a pessoa trabalha. Os meus amigos estão assim. Você quer vir aqui para casa? Mas a gente vai trabalhar. Trabalhar muito. Quer conhecer o projeto? Mas vai trabalhar. Então, assim, já umas 3 vezes recebemos esporadicamente pessoas voluntárias para ajudar no projeto. Eu acredito que seja uma forma do Senhor responder às nossas orações, sim. Porque, querendo ou não, eu não estou trabalhando sozinha. Indiretamente, tem a igreja de Indaiatuba, tem tantas outras igrejas, indiretamente. Não, na verdade, diretamente, mas sem estar presencialmente, né? E, assim, presencial, tem essas pessoas que aos pouquinhos têm ido, e são pessoas sérias, são pessoas que levam o evangelho a sério. São pessoas que entendem que ele não é brincadeira e que chegam lá e falam assim, nossa, o negócio aqui é sério, né? É sério, Patrícia, não é de brincadeira. E, assim, quando chega uma pessoa que você vê que não quer nada com nada, eu só olho para a cara da pessoa, jogo no meio das crianças, vai durar, não. Não dura. A pessoa vai embora e nem volta. Eu, tchau. Pode falar. Mais uma pergunta rapidinho, nosso horário já está se esgotando. Você citou o nome da Igreja Presbiteriana aqui de Indaiatuba, e eu gostaria de, rapidamente, nossa participação no Projeto Pequeninos. Nós recebemos esse desafio, sentimos no coração o desejo de fazer alguma coisa, e a proposta que a dona Herberni, que é a mãe, né, que cuidou de você o tempo todo e passou essa vocação, nos encaminhou, que nós poderíamos participar adotando uma criança, cada um dos membros. Sim. E o valor naquela época era R$20. Nós temos mantido isso até hoje. Nós temos um grupo muito pequeno de irmãos que estão contribuindo com o Projeto Pequeninos mensalmente, de forma muito criteriosa, muito pontual. E eu gostaria de estender aos irmãos a possibilidade também de participarem. É um valor pequeno, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, pode ser até mínimo R$20, né? Então, se você tiver esse desejo no coração, sentir que pode estar presente também naquele morro. Eu confesso que estive no Rio de Janeiro uma vez, tive vontade de conhecer o projeto, pedi algumas informações, a localização é longe, distante, perigoso, subir o morro muitas vezes encontra situações inusitadas, né? Mas você pode estar lá em oração, pode estar lá também com a sua contribuição. Isso aí será uma ajuda muito grande para o projeto. Então, se você quiser se alinhar a esse pequeno grupo que já contribui, procure um dos irmãos do Conselho Missionário. A Rosana é a nossa presidente, nós temos a diretoria e temos um conselho também. Nós temos o Henrique, temos a a Laírce, sempre troco o nome dela, a Sandra, eu, pastor Odilon, faz parte como membro do conselho. Quem mais? A Valéria, Solange, Dr. Fernando. Então, são irmãos que estão no conselho. Você pode procurar qualquer um desses irmãos e falar, eu quero contribuir com o projeto Pequeninos do Rio. Rosiane. A Josiane, a Jane. Tá bem? Então, eu não sei se o projeto recebe alguma verba estadual. Não, a gente ainda, burocraticamente, não estamos legalizados, porque é uma coisa que demanda tempo, dinheiro, paciência.
E, assim, como eu tinha comentado com o senhor, né, ontem, é uma coisa que eu não me senti à vontade de fazer dentro do Rio de Janeiro. É muito mais difícil. Mas, graças ao bondoso Deus, nós temos igrejas que estão montando associações, né, estão montando uma associação para adotar o projeto Pequeninos também, né? Então tá bom. Para ajudar. Nós sabemos que vocês dependem, então, dessa igreja e mais Várias uma igrejas. outra, 2 igrejas Algumas parceiras, igrejas, né? isso. E o projeto precisa realmente de muito apoio financeiro para desenvolver e crescer, né? Jesus. Já tem uma casa muito bem construída, Sim, mas eu acho que para as atividades diárias há necessidade de recursos também. sim.